te use. Amém. Você quer só água? Eu trago para você. Quero, por favor. Tá. Bom dia, igreja. Que alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Já ia falar à noite, né? O costume. Mas é amanhã, uma alegria. E minha perna está tremendo aqui. Eu não sei se de frio ou de nervoso. Mas é uma alegria muito grande estar com vocês aqui, celebrando esses 16 anos. E nesses últimos 10, a gente tem acompanhado bem de perto e temos sido acompanhados por vocês também, como igreja. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Obrigado, Robinho, obrigado, igreja, por nos receber. Obrigado ao povo lá da igreja da comunidade que está aí comigo. O pessoal aí conhece a gente como a igreja que só anda de turma. Então, onde a gente vai, sempre tem uma turma atrás, né? Então, a turma veio aí hoje, graças a Deus, que bom. Ficar de pé? Então fica de pé aí. O Robinho gosta de fazer a gente passar vergonha. De pé aí. Isso. Essa turma toda aí, ó. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês, por terem coragem de andar comigo, viu? E como o Robinho disse, a gente está ali no aglomerado da Serra, já há 11 anos, falando do amor do Senhor e provando das maravilhas dEle. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós lá, e é por isso que nós estamos alegres e continuamos a caminhada na expectativa de que os próximos 11 Ele faça ainda coisas maiores do que as que Ele tem feito. Grandes projetos a gente tem, grandes sonhos, e cada um desses sonhos e projetos colocados aos pés da cruz de Jesus, na expectativa de que ao seu tempo Ele irá realizar cada um deles para a glória dEle. Amém? Então, como eu digo lá na igreja, sem mais delongas, vamos à palavra do Senhor nessa manhã. E eu quero ser rápido, mas quero, em nome de Jesus, que essa palavra possa tocar o seu coração nessa manhã. Amém? Eu quero abrir com vocês a palavra de Deus no Salmo 126. Nós lemos aqui no início o Salmo 145, e numa manhã de celebração como essa, acho que nada melhor do que a gente ler e reler e refletir sobre os Salmos. E esse Salmo 126, eu acho que ele vem a calhar bem para essa manhã de celebração desses 16 anos. Que esse salmo, talvez ele seja a história de muitos de nós aqui, e eu creio de verdade que seja a história dessa igreja. Então nós vamos refletir com muito temor e tremor nessa manhã, nesse salmo. Salmo 126, eu leio com vocês do 1 ao 6, podemos ler? Então vamos lá, diz assim o texto: Quando o Senhor nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e como cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo. Assim como a chuva enche o leito do rio, enche o leito seco dos rios, que aqueles que semeiam chorando façam a sua colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Eu quero orar mais uma vez com você. Pai, muito obrigado por essa palavra que foi lida. Uma palavra que nos revela a bondade e a misericórdia do Senhor para conosco. E nessa manhã, Pai, aqui com muita alegria, eu estou aqui para transmitir à Tua igreja a Tua palavra pregada, aquilo que o Senhor já plantou no meu coração. Eu quero que o Senhor me ajude nessa manhã a transmitir à Tua igreja. E que essa palavra pregada nessa manhã, ela possa cair em cada coração, assim como a boa semente cai em terra boa e ela produz a 30, 60 e 100 por um. Assim seja a Tua palavra em cada coração nessa manhã, que ela possa produzir a 30, 60 e a 100 por um, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Esse salmo que nós lemos, ele é conhecido como salmo de romagem ou salmo de subida, porque foi um dos salmos compostos enquanto o povo
voltava do cativeiro para Jerusalém. O povo foi liberto do cativeiro na Babilônia, e agora eles estão voltando para Jerusalém, para a sua terra, para poderem ter a sua vida reconstruída, para poder ter a sua dignidade de volta, para poder ter a sua liberdade de volta. Mas no meio, antes do povo retornar do cativeiro, o povo sofreu um tempo bom. O povo passou por muitas dificuldades, por muitas lutas. Afinal, eles passaram 70 anos em cativeiro. Passaram 70 anos na escravidão. E nesse tempo, profecias falsas de que o cativeiro seria rápido, de que eles não sofreriam tanto, mas a palavra de Deus, ela veio sempre de encontro ao povo, dizendo: olha, o cativeiro é necessário nesse tempo, mas vai chegar o tempo da libertação, vai chegar o tempo de voltar para casa, vai chegar o tempo de sorrir de novo. Então, quando o povo está voltando, peregrinando pelo deserto, voltando para Jerusalém, esse salmo foi composto. E eu fico imaginando, quando eu leio esse salmo, eu fico imaginando que o povo vinha caminhando e cantando. Os salmos eram cânticos, eram cantados pelo povo. E aí quando fala que as nações em volta olhavam para o povo voltando do cativeiro, cantando esse salmo, e aí eles olhavam de longe e falavam assim: olha a alegria daquele povo. Olha como aquele povo celebra, olha como eles estão cheios de esperança, olha como eles estão cheios de alegria. Grandes coisas fez o Senhor por aquele povo. E aí o povo respondia de lá, o povo que de fato e de verdade estava sendo alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus, estavam provando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O povo respondia de cá para as nações vizinhas, falava: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Só que quando nós olhamos para a vida desse povo que está voltando do cativeiro, esse povo tinha sim motivos de alegria. Mas esse povo também tinha motivos para eles poderem viverem reclamando da vida. Afinal de contas, eles tinham sido escravos por 70 anos. Afinal de contas, eles tinham sido levados à força de suas casas, eles tinham sido arrancados à força de seus familiares, dos seus entes queridos, eles tinham tido as suas casas derrubadas, eles tinham tido a sua cidade destruída, os portais de Jerusalém foram queimados, os túmulos foram quebrados. Então esse povo tinha muita razão também para poder lastimar, para poder viver em lamentações e voltar para casa e falar assim: ah, tá bom, depois de 70 anos também, né, já estava na hora. Mas a gente vai voltar para casa, vai pegar a cidade toda destruída, nossas casas todas quebradas. A gente vai ter que trabalhar muito para reconstruir. Eles tinham motivos para poder reclamar. Só que eles tinham mais motivos para poderem celebrar. Porque afinal de contas, só o fato deles estarem voltando para casa significava que eles estavam tendo uma nova oportunidade de começar tudo de novo. E em muitos momentos da nossa vida, nós esquecemos de celebrar os recomeços, as novas oportunidades que nós temos, e nós nos apegamos às coisas que nos aconteceram. Nós nos apegamos aos percalços da vida, nós nos apegamos às tribulações, nós nos apegamos a traumas do passado. Todos nós aqui já passamos por traumas no nosso passado, sejam eles grandes ou pequenos, mas é fato que todos nós já passamos por alguns. E em muitos momentos da nossa vida nós nos apegamos a esse passado. Mas esse salmo aqui, ele está nos mostrando algo poderoso. O salmo, ele nos mostra um passado de salvação a contar. Ele nos mostra um passado de glória a agradecer. Esse salmo também, ele mostra para nós um desafio presente a enfrentar. Esse salmo mostra para nós um presente de crise que o povo estava vivendo, voltando para casa, sem saber muito o que estava para enfrentar lá na frente. Mas esse salmo também, ele mostra para nós um futuro de investimento e um futuro de promessa. E é pensando nisso que eu quero trazer algumas coisas muito importantes para nós nessa manhã. Eu não quero demorar com vocês,
porque tem um hamburgão esperando a gente ali. Mas eu preciso que você leve algo poderoso para casa nessa manhã. Pelos próximos 16 anos, ou pelos muitos próximos 16 anos, que Deus vai dar a essa igreja, eu preciso que você, que congrega aqui nessa igreja, que você seja encorajado nessa manhã. Ainda que você olhe para o futuro e não veja muita coisa, mas pode ter certeza que Deus tem um futuro de prosperidade. Deus tem um futuro de promessas para você, Deus tem um futuro de promessas para essa igreja. E a primeira coisa que nós entendemos aqui nesse salmo é a intervenção de Deus é maior que a nossa expectativa. A intervenção de Deus é maior do que a nossa expectativa. Esse salmo está falando do que o povo tinha vivido lá atrás, e do que o povo estava vivendo no momento presente, e do que o povo viveria dali para frente. Então, a intervenção de Deus na vida daquele povo foi muito maior do que as suas expectativas. Afinal de contas, depois de 70 anos sofrendo no cativeiro, a expectativa desse povo aqui não era muito alta. A expectativa aqui era mais ou menos a seguinte: a gente está voltando para casa e já está bom demais. A gente se livrou da escravidão e está jóia demais. Só que quando Deus intervém na história da humanidade, Deus ele não intervém para fazer o básico. Deus ele não intervém para fazer algo mais ou menos. Deus ele não intervém a partir das nossas expectativas. Deus ele sempre nos surpreende. Aquilo que nós pedimos ou aquilo que nós pensamos é muito inferior àquilo que Deus tem preparado para nós. Aquilo que Deus sonha a nosso respeito, a nossa mente humana, as nossas expectativas não conseguem atingir. É por isso que Deus então, ele faz algo poderoso na vida desse povo. Há pouco tempo atrás, nós passamos por aquela pandemia horrível, aquele tempo que todos nós parecia que a gente estava sonhando, só que não era na verdade um sonho, era um pesadelo. Quando a gente andava pelas ruas tudo fechado e a gente falava, meu Deus, quando que isso vai acabar? E a gente nunca pensou que aquilo poderia acontecer, mas aquilo passou, a vida voltou ao normal. Deus interveio na história da humanidade. Deus, ele olhou por nós e as expectativas de Deus, elas eram muito maiores do que as nossas. Muitos de nós talvez nem pensávamos estar aqui hoje. Porque o que o povo falava, não, você vai andar pela rua, vai ter gente morta pela rua, e não sei o quê, vai faltar cemitério, vai faltar hospital. Glória a Deus, porque Deus, ele esteve conosco o tempo todo. Nós perdemos muitas pessoas? Perdemos. Talvez você que está aqui nessa manhã, você perdeu um familiar, você perdeu um amigo, um ente querido. Mas Deus esteve o tempo todo cuidando de nós. Deus esteve o tempo todo nos tirando da escravidão, nos tirando daquele momento difícil, daquele momento de crise e nos trazendo para um futuro de paz e de prosperidade que Ele já tinha preparado para nós. Então a intervenção de Deus, ela é muito maior do que as nossas expectativas. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui hoje, de repente você está passando por esse tempo de luta, você está passando por um presente de crise, você está saindo de um passado turbulento, um passado de escravidão, está vivendo um momento de crise, um presente de crise, mas eu quero que você saiba nessa manhã que Deus tem preparado para você um futuro de paz e de prosperidade, porque a intervenção dEle na sua vida é maior do que as suas expectativas. Você pode criar expectativa em Deus, você pode buscar a Deus, mas você pode ter certeza absoluta que aquilo que Deus tem preparado para você é muito maior do que aquilo que você tem sonhado. E Ele está pronto para derramar sobre a sua vida, Ele está pronto para derramar sobre esta igreja. A segunda coisa que nós entendemos aqui, ou que esse texto traz de lição para nós, é que a intervenção de Deus produz alegria indizível. A intervenção de Deus, ela produz alegria indizível. O livramento do povo do cativeiro trouxe uma alegria indizível para aquele povo. A boca deles se encheu de cânticos de júbilo. O povo foi para o cativeiro porque abandonou o Senhor. Se nós olharmos na história um pouco mais, o povo só foi levado cativo porque viraram as costas para Deus. O profeta anunciou, o profeta disse, olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não se voltarem para Deus, a mão de Deus irá sobre vocês, a ira de Deus cairá sobre vocês, mas o povo achou que estava tudo certo. Cada um queria viver a sua vida conforme o seu coração, cada um queria viver a sua vida conforme o seu próprio Deus.
Mas só que a mão de Deus veio contra o povo, levou o povo para o cativeiro, e ali o povo foi tratado por Deus. Mas agora, quando Deus ele restaura a sorte desse povo, quando Deus restaura a vida desse povo, a alegria também nos lábios, a alegria estampada no rosto daquele povo, é algo extraordinário. É algo que não tem como descrever em palavras. Pelo simples fato do povo passar cantando, as nações vizinhas que nem eram de Deus, nem serviam a Deus, elas olhavam para aquele povo e elas reconheciam o poder de Deus, elas reconheciam a grandeza de Deus sobre a vida daquele povo. Você já imaginou o que é isso, meu irmão? Você já imaginou o que é isso, minha irmã? Aquela pessoa, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, que não quer nada com Deus, que fala que Deus não existe, que isso e aquilo, quando você começa a falar de Deus para ele, ele vira as costas e vai embora, e ele começar a ver o poder de Deus na sua vida. Ele começar a olhar para você todas as manhãs, quando você chega lá no seu trabalho, com aquela cara boa, com aquele sorrisão no rosto, dando bom dia para todo mundo, abraçando todo mundo, e ele começar a olhar para você, mesmo ele não crendo em Deus, ele começar a olhar e falar assim, rapaz, mas olha só o que Deus tem feito na vida. Ele nem sabe de Deus, ele não gosta de Deus, ele não quer saber de Deus, mas ele vai olhar para você e falar assim, olha o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Olha as maravilhas de Deus, olha como ele sorri, olha como ele é alegre, ele tinha todos os motivos do mundo para estar triste, para estar reclamando, mas ele está feliz, ele está alegre. É isso que estava acontecendo na vida daquele povo. Uma alegria que não podia se contar em palavras. E as pessoas que estavam à volta, os povos vizinhos, os povos pagãos, reconheciam a grandeza de Deus, reconheciam a mão poderosa de Deus sobre a vida daquele povo, por causa da alegria estampada no rosto deles. Isso é o que a intervenção de Deus produz na minha e na sua vida, uma alegria indizível, algo que você não vai conseguir expor com palavras, mas que todos à sua volta verão pela feição do seu rosto, pela forma como você se posta, pela forma como você fala, pela forma como você age, nos seus atos, no seu dia a dia, no seu trabalho, na escola, em casa, com a sua vizinhança, no ônibus, no Uber, onde você for, as pessoas olharem para você e falar assim, esse aí tem algo diferente. Esse aí tem um Deus sobre a vida dele. Porque os dias são maus. Se nós olharmos de forma geral, o presente que nós vivemos é um presente de crise. É um presente que não nos permite olhar para o futuro com alguma expectativa boa. Mas quando nós olhamos para a intervenção de Deus na minha, na sua vida, na vida dessa igreja, aí sim nós podemos olhar para o futuro com uma grande expectativa. Porque aquilo que Deus produz na nossa vida é algo que nós não conseguimos dizer com palavras. Mas as pessoas que estão à nossa volta, elas conseguem olhar para nós e ver a poderosa mão de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Uma outra coisa muito poderosa que esse texto nos revela nessa manhã, é que a intervenção de Deus produz impacto nos outros. O povo está vindo embora do cativeiro. O povo está voltando para casa, homem, mulher, criança, animal, bagagem, tudo, voltando para casa, fazendo uma peregrinação pelo deserto, algo que era normal naquela ocasião, naquela época. Mas a alegria daquele povo produziu algo poderoso na vida daqueles que estavam vendo essa peregrinação. Nós que somos filhos de Deus, nós que somos discípulos de Jesus, se na nossa caminhada diária, se a nossa vivência diária não produz impacto na vida das pessoas que passam por nós todos os dias, tem alguma coisa errada. Uma igreja que não produz impacto na comunidade onde ela está inserida, tem alguma coisa errada. Porque Jesus, nós somos discípulos dele, sim ou não, amém? Glória a Deus, nós somos discípulos de Jesus. Se somos discípulos de Jesus, nós aprendemos com ele. E todo bom discípulo faz aquilo que o seu mestre ensina. Faz aquilo que o seu mestre manda. Então, se somos discípulos de Jesus, nós precisamos andar como Jesus andou. E por onde Jesus passou, Jesus causou impacto. Jesus causou impacto. Jesus só foi pendurado naquela cruz porque ele causou impacto.
Onde ele passou, ele fez muita coisa. As pessoas olhavam para ele, as pessoas olhavam para os seus discípulos e viam algo diferente. Percebam Pedro, quando Jesus estava caminhando para a sua crucificação, aquela história lá de que o galo cantou e Pedro negou Jesus 3 vezes antes. Percebam que Pedro, ele estava seguindo Jesus de longe. E alguém passou e falou assim, eu te vi, você é um dos discípulos de Jesus. Eu sei, você se parece com ele. Aí Pedro vai, corre dali e vai para o outro lado. Aí daí a pouco fala assim, você é discípulo de Jesus. Eu te vi, você fala como ele. E Pedro corre e vai para o outro lado. Daí a pouco chega outra pessoa e fala assim, você é um discípulo de Jesus. Eu sei que o seu jeito de agir te denuncia. Ou seja, nós que somos discípulos de Jesus, nós precisamos causar impacto por onde nós passamos. Não quer dizer, irmão, irmã, que nós vamos ser aquele crente chato. Sabe, porque tem crente é chato, sim ou não? Aqui não, né? O povo lá da nossa igreja que é. Crente é chato, raça chata é crente. Sabe por quê? Porque a gente acha que sabe de tudo. A gente abre a Bíblia e a gente acha que todo mundo é obrigado a engolir tudo que a gente fala. E o crente, a gente precisa, só um parênteses aqui bem rapidinho, nós como crentes, a gente precisa aprender a ouvir mais e falar menos. Porque se nós falamos tanto que nós somos o remédio, ou que nós temos o remédio para a doença da humanidade, todo médico aqui, o Marcão aí é médico, ele vai saber disso, todo médico ele só receita um remédio depois de examinar e de ouvir o seu paciente. Aí ele detecta onde que precisa ser trabalhado. E nós cristãos, às vezes, nós queremos aplicar o remédio sem saber qual é a dor da pessoa. E aí, remédio aplicado de forma errada, o Marcos pode me ajudar, é o quê? Veneno. Voltando para a mensagem. Nós que somos cristãos, somos discípulos de Jesus, nós precisamos causar impacto por onde a gente passa. Mas não é impacto lá, abrindo Bíblia, lendo para as pessoas, não. É com a sua forma de agir. É chegar no seu trabalho de manhã, desejando um bom dia para todo mundo. É se o pagamento atrasou, você fica tranquilo, fica calmo, fica na paz. Não sai falando mal do seu patrão, não sai praguejando a sua empresa. Não, tranquilo, Deus está no controle, Deus está sabendo de tudo, Deus está comigo. As pessoas estão conversando, falando mal uns dos outros, você sai de perto. Você não precisa acabar com a rodinha de conversa. Mas é só você sair de perto. As pessoas vão começar a olhar e falar assim, poxa, mas toda vez a gente começa a falar mal do patrão, ele sai de perto. Toda vez que começa a acontecer alguma coisa que não é muito legal, ele sai de perto. Ele chega aqui toda segunda-feira de manhã com um sorrisão estampado na cara. Quando ele vai embora à tarde, depois de um dia exaustivo de trabalho, ele deseja uma boa noite, um bom descanso para todo mundo. Esse cara é diferente. Esse cara tem alguma coisa diferente nele. E o seu agir, os seus atos no dia a dia vão produzir algo, algum impacto na vida dele, que vai chegar um momento que ele não vai conseguir mais segurar. Ele vai chegar para você e vai falar aqui, qual que é o segredo? Qual que é o segredo dessa vida que você leva? O país está em crise, a empresa está quebrando, está pronto para fechar, está mandando um monte de gente embora. E você chega aqui todo dia sorrindo. Você chega aqui todo dia feliz, você vai embora desejando um bom descanso. Você vai embora depois que todo mundo deixa o trabalho para você fazer sozinho. E você vai embora de tarde com um sorrisão no rosto. Qual que é o segredo dessa vida? Aí você vai poder, com um sorrisão no rosto. Você vai falar assim, é por causa das grandes coisas que o Senhor tem feito na minha vida. E aí, meu irmão, minha irmã, não tem quem resista a não querer conhecer esse Senhor. Não tem quem resista a não querer conhecer esse Jesus Cristo que nós servimos, esse Jesus Cristo que nós carregamos no nosso peito. Vamos para frente. Quarta e última, que nós entendemos aqui nesse texto. A intervenção de Deus produz o reconhecimento sincero. A intervenção de Deus produz reconhecimento sincero. Reconhecimento sincero é o quê? Quando você vê algo acontecendo na sua vida e você fala assim, se não fosse isso na minha vida, a minha vida não seria assim. Se não tivesse acontecido isso aqui na minha vida, não seria dessa forma. E aí quando nós temos o reconhecimento sincero, isso produz no nosso coração gratidão.
quando existe reconhecimento sincero, isso produz em nós gratidão. Quando eu reconheço que alguém fez algo de bom para mim, o meu coração se enche de gratidão. E quando o meu coração se enche de gratidão, automaticamente eu quero retribuir aquilo que foi feito, se não por aquela mesma pessoa, por outras. Porque nós somos canal de bênçãos. Deus, Ele derrama bênçãos sobre a minha vida e a bênção passa por mim para abençoar a vida de outros. Então, em muitos momentos, algo acontece na minha vida e o meu coração se enche de gratidão e eu posso, então, espalhar essa bênção. Eu não retribuo necessariamente aquela pessoa que fez algo de bom por mim, mas eu retribuo aqueles que estão à minha volta, deixando que a bênção ela se espalhe e que ela encharque a todos que estão à minha volta. É isso que Jesus nos ensina o tempo todo. Quando o povo foi liberto do cativeiro, eles reconheceram que tudo aquilo que estava acontecendo na vida deles era a bondade de Deus se revelando sobre eles. Eles não saíram batendo no peito, que é porque o povo enjoou de nós e mandou a gente embora. É porque nós lutamos bravamente, é porque nós empunhamos as nossas espadas, é porque nós matamos, nós derrotamos os nossos inimigos. Não, o povo foi liberto do cativeiro e o coração deles se encheu de reconhecimento e de gratidão por reconhecer que eles estavam sendo libertos do cativeiro por causa da graça e da misericórdia infinita de Deus. Sabe, irmão, nós estamos aqui hoje celebrando 16 anos dessa igreja. Você que está aqui desde o início, posso pedir para levantar a mão, Robin? Quem está aqui desde o início? Quem está aqui desde o início? Levanta a mão aí. Você é um guerreiro, você é uma guerreira de Deus. Guerreiro, guerreira de Deus. 16 anos perseverando. Acredito que muitas crises, muita vontade de desistir já bateu no seu coração. Acredito que já tiveram dias de você, no domingo à tarde, você falar assim, eu não vou lá naquele lugar mais não. Vou não, estou cansado. As coisas não andam, as coisas não acontecem. Eu acredito que já tenha passado por isso. Você que foi chegando ao longo desses anos, que já está aqui há 10 anos ou há 5 anos, talvez nesse tempo que você está aqui, já bateu aquela vontade de você desistir. Por causa das dificuldades, por causa das lutas, por causa das tribulações que vêm sobre nós. E isso é real na vida de qualquer ser humano. O próprio Jesus falou que nós teríamos aflições nesse mundo. Mas como a intervenção de Deus é maior do que as nossas expectativas, o próprio Jesus falou assim, mas podem ficar animados, porque eu venci o mundo por vocês. Sabe, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesse lugar, Deus te trouxe para cá porque Ele sabe que você tem algo para servir aqui nesse lugar. Apesar das lutas, apesar das tribulações, apesar das dificuldades, apesar da vontade de desistir, apesar da vontade de você nunca mais voltar numa igreja, ou de você não voltar mais nesta igreja. Mas eu quero dizer para você que da mesma forma que Deus interviu na vida desse povo, que foi liberto do cativeiro e trazido de volta para a sua terra, e Deus restaurou a sorte de Sião. Eu termino com você nessa manhã lendo o finalzinho desse salmo. Os versos 5 e o verso 6. É palavra de Deus para a sua vida nessa manhã. Talvez você veio hoje pensando que esse vai ser seu último culto aqui, vou lá hoje, porque é celebração de 16 anos e não volto lá mais. Vou lá dar um abraço no Robinho e vou seguir minha vida. Mas Deus, Ele está te trazendo aqui hoje para Ele renovar suas forças e te preparar para os próximos 16 anos. O passado pode ser um passado onde houveram traumas. O presente pode ser um presente de crise, de dificuldades. Mas o futuro é um futuro de paz e de prosperidade. É o que diz esses 2 versos finais, que fala assim, que aqueles que semeiam chorando, façam a sua colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita.
Deus está vendo a sua semeadura. Deus está vendo a sua luta. Deus está vendo a sua dor. Deus está vendo a sua dificuldade. Deus está vendo que talvez, em alguns momentos, nem semente para semear você está tendo. Mas você vai. Você vai de mãos vazias, porque no seu coração existe uma fé de que ainda que não exista semente nas suas mãos, Deus ele é poderoso para colocar as sementes no meio da caminhada, no meio da crise, no meio da angústia, onde você olha para o futuro e não vê nada à sua frente. Mas no fundo do seu coração existe uma fé. Essa fé que é Jesus Cristo que segura ela. Porque tem momentos na nossa vida que a nossa fé nos segura em Cristo. Mas tem momentos na nossa vida que Cristo é quem segura a nossa fé. E talvez você está vivendo esse presente de crise. Talvez você está vivendo esse presente de crise. E eu quero te dizer que Jesus Cristo está segurando a sua fé nele. E Ele vai colocar semente nas suas mãos. E você vai sair chorando, com lágrimas, com dificuldades. Mesmo sem ter motivos nenhum para celebrar. Você vai sair porque Jesus Cristo está te segurando. É Ele quem está te chamando, é Ele quem está te mandando ir. E é semente que você lançar sobre a terra. E em muitos momentos regada com a sua lágrima. Em muitos momentos regada com a sua lágrima. A palavra de Deus nos promete que nós vamos voltar com os nossos lábios com um novo cântico, cheios de alegria, trazendo nos braços os nossos feixes, frutos das sementes que nós lançamos. A minha oração nessa manhã, meu irmão, é que você ore pela intervenção divina sobre a sua vida, para que você busque a Deus, clame a Deus pela intervenção divina sobre esta igreja, para que nos próximos 16 anos, vocês possam colher com alegria os feixes das sementes que vocês lançaram num passado de luta, num passado de dificuldades. E Deus, Ele é poderoso para ir além das suas expectativas. Aquilo que você sonha é maravilhoso, mas o que Deus tem para realizar na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida dessa igreja, é ainda maior. E a minha oração é que você esteja aqui para colher esses frutos quando chegar o tempo da colheita. Amém? Eu quero orar com você pode ficar de pé? Abençoando a sua vida, a vida dessa igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa palavra nessa manhã. E eu oro, Deus, pela intervenção do Senhor sobre esse lugar. Eu oro, Pai querido, pela intervenção do Senhor sobre cada casa, sobre cada família aqui, meu Pai. Eu não sei das dificuldades que cada um tem vivido, mas é certo que cada um aqui tem as suas necessidades, é certo que cada um aqui tem as suas dificuldades, mas a Tua palavra fala, Pai, que quando nós estivermos nas nossas maiores dificuldades, o Senhor segura firme nas nossas mãos. E é nessa palavra que nós cremos aqui nessa manhã, na intervenção divina. Então, Pai, em nome de Jesus, segura a mão do Teu povo aqui. Segura firme na mão dessa igreja, para que eles possam, em um futuro muito próximo, voltarem com alegria, segurando os seus feixes nas suas mãos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força e coragem para os próximos 16 anos, em nome de Jesus. Palavra profética. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por sua vida e a sua obediência. Louvado seja Deus. Ainda de pé. Pode, daqui a pouco a gente chama de volta, você e Renatinho. Vamos aproveitar que ele colocou a gente de pé. Vamos responder.